Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na primeira sexta-feira do mês de novembro, dia 3. Hoje a igreja celebra a festa de São Martinho de Lima. Ele foi dominicano e viveu de 1579 a 1639. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que naquele tempo, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e todos o observavam. Diante de Jesus estava um homem que sofria de hidropsia. Ele então, tomando a palavra, perguntou: "O que vos parece? Em dia de sábado, é permitido curar ou não?" Eles permaneceram calados. Então Jesus chamou o homem, tocou a sua mão, curou-o e despediu. E depois Jesus acrescentou dizendo: "Quem de vós, que tendo um filho ou um boi, que cai em um poço em dia de sábado, vai deixá-lo morrer?" E eles ainda continuaram calados, e não tinham nada a dizer. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o apóstolo Paulo continua a educar a nossa fé sobre a questão da fé e das obras. Que as obras não nos salvam, que as obras dão credibilidade à nossa fé, testificam a nossa espiritualidade, mas não salvam, porque o nosso mérito é Jesus. E é pela paixão, morte e ressurreição de Jesus que todos nós encontramos a ressurreição. Jesus Cristo me amou e se entregou por mim. E agora é preciso que Ele viva, que Ele seja tudo em mim, nos ensina o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos encontrar Jesus na casa de um dos seus adversários. Porque nem sempre uma pessoa que é adversária em algum pensamento é inimiga. Jesus está ali na casa de um chefe dos fariseus e está comendo na casa desse homem. E era um dia de sábado. E é interessante te dizer esse detalhe que o evangelista deixa aqui escrito para nós, é que ele era observado por todos. Todos observavam principalmente o cumprimento dos preceitos rituais de purificação. Porque eles estão observando Jesus. Eles estão estudando as condutas de Jesus. Alguns são mais acirrados e contrários a Jesus. Outros são até um pouco simpáticos, um pouco favoráveis a alguns dos ensinamentos de Jesus. Por isso Jesus deve ter aceito então esse convite para comer na casa deste homem, e justamente num dia de sábado. A lei dizia que existiam 365 proibições. E cabia então aos legisladores, aos mestres da lei e aos fariseus que estão sentados na mesa com Jesus, fazerem acontecer ou fazerem cumprir essas leis e recordar justamente o povo. E era muita coisa, hein? Era muita coisa. 613 preceitos, 365 proibições, 248 mandamentos. Quem é que pode viver tudo isso? Quem é que consegue observar tudo isso? Cada um vai privilegiar algum desses mandamentos e vai achar que está cumprindo tudo. Por isso Jesus então faz uma pergunta muito séria. Em dia de sábado, é permitido curar ou não? O que a lei diz? Ela permite alguém fazer o bem ou o mal em dia de sábado? Eles ficaram calados. Ficaram calados. Porque diante de Jesus está um homem que padece de hidropsia, uma enfermidade que fazia retenção de líquido e deformava o corpo da pessoa. E isso trazia consequências muito sérias para a saúde. Por isso aquele homem está bem diante de Jesus, bem diante dele.
E o que Jesus quer então indagar aos seus ouvintes é se é permitido curar ou não em dia de sábado. É permitido ou não fazer o bem em dia de sábado. Mas eles não quiseram dar nenhuma opinião. Eles permaneceram calados, talvez incomodados com esta pergunta. Jesus então chama o homem para o meio, toca a sua mão, o cura e depois despede-o. E novamente então Jesus agora vai contar um outro fato para poder ilustrar a primeira pergunta. Que vos parece? Se um vosso filho ou um boi cair em um poço, o que é que vocês farão? Deixarão afogar, deixarão morrer afogado ou o filho ou o boi no dia de sábado? É claro que não. Todos nós sabemos que, às vezes nós pensamos que lei de cadeia, lei de pena de morte é para o filho da vizinha. Mas quando é o nosso filho, quando é alguém que é íntimo e familiar, nós não queremos esta lei para eles. Então, muitas e muitas vezes, nós também, legisladores, ou manipuladores, ou até mesmo administradores desses preceitos da igreja, nós podemos ser muito desumanos. Podemos ser muito desumanos. Desumanos com o outro porque não dói em nossa carne. E o que Jesus está falando aqui agora, nessa última observação para os mestres da lei e os fariseus, é justamente isso. E se fosse um vosso filho? E se fosse um vosso boi? Vocês não se levantam e salvam, mesmo sendo dia de sábado? Agora, se for o filho do outro e o boi do outro, se nós não tivermos misericórdia, nós não nos envolveremos. O evangelho de hoje, tão pequenininho e tão simples, vai trazendo muitos ensinamentos e muitas orientações para mim e para você. Eu acho que uma das grandes orientações desses ensinamentos é essa presença de Jesus na casa de um chefe dos fariseus. Jesus foi lá dialogar. Jesus foi lá dialogar com ele, com o diferente, com aquele que pensa diferente. Porque nem sempre quem pensa diferente é inimigo. Depois, o que Jesus vai nos ensinar também é que, mesmo sendo observado, mesmo estando ali diante de um público que está observando, ele não foge da sua responsabilidade, ele não foge das suas convicções, ele não se amedronta, ele não se acovarda, e ele mantém a sua originalidade e autenticidade ali mesmo diante daquela situação, principalmente quando ele pergunta: em dia de sábado, deve-se fazer o bem ou o mal? E eles ficaram calados. Depois Jesus vai mostrar que mesmo no sábado, sendo a plenitude da criação, ele vai dizer que o sábado tem um sentido escatológico, também tem um sentido salvífico, porque nesse dia o Senhor também continua a fazer o bem. O Senhor continua a manifestar seu ato de salvação, e nenhuma lei pode aprisionar um ato salvífico de Deus. O Senhor não se aprisiona em lei alguma. Meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a tomarmos muito cuidado com o rigorismo, muito cuidado com o legalismo, e principalmente com a secura da alma e a secura do coração, que impede a mim e a você de compreendermos a misericórdia do Senhor. Que tudo isso seja uma grande provocação para nós nesse dia do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Logo mais às 7 horas da manhã e às 19 horas nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Às 19 horas na comunidade São Benedito e amanhã, sábado, 9 horas da manhã, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, nós teremos a nossa missa com os enfermos. Por isso nós pedimos a você que tenha carro e que possa buscar um enfermo próximo da sua casa, levar para nós para participar da missa e da unção dos enfermos. Isso é um grande gesto de caridade e de cura também para eles. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Ó Imaculada Conceição, rogai por nós, paz e bem.